Imaginem um garotinho com uma aparência super estranha ao som de uma das músicas de heavy metal mais pesadas dos anos 2000. Se você associou essa descrição a Aerials do System of a Down, parabéns, você acertou. Hoje vamos analisar essa pedrada do rock e entender por que ela é considerada uma das melhores músicas do gênero. E mais, você vai descobrir o motivo por trás da aparência bizarra do garotinho do clipe e o porquê essa faixa foi tocada em um funeral de um astro do rock. Fica comigo! Life is a waterfall. We're one in the river and one again after the fall. Aerials foi lançada em 11 de junho de 2002 como terceiro single de Toxicity, segundo álbum de estúdio da banda de heavy metal norte-americana System of a Down. Ela é nada menos que a música responsável por levar o grupo pela primeira vez ao topo da Billboard, precisamente nas paradas alternativas de rock. O sucesso foi tão grande que rendeu a eles uma indicação ao Grammy de 2003 na categoria Melhor Performance Hard Rock. Porém, quem acabou levando o prêmio foi All My Life, do Foo Fighters, outra ótima banda e que também estava em evidência naquela época. Lá no início dos anos 2000, o movimento heavy metal estava, digamos que, um pouco apagado do cenário musical, e Aerials foi justamente uma das grandes responsáveis por colocar o gênero em evidência novamente. O estilo explodiu nos anos 70 com bandas como Black Sabbath, Led Zeppelin e Deep Purple, e se consolidou ainda mais nos anos 80, mas em decorrência da demanda do mercado musical, precisou passar por adaptações e a se diversificar. E é daí que nascem estilos variantes como o thrash e o glam metal, com bandas como Megadeth e Metallica, que inclusive é a próxima análise aqui desse canal. Nos anos 90, infelizmente, o movimento começou a despencar, principalmente devido ao surgimento de novos estilos musicais, como por exemplo o Eurodance do DJ Di Agostino. É nos anos 2000 que o movimento hard rock raiz de fato volta com tudo, justamente com o System of a Down sendo um dos grandes nomes dessa nova fase. É interessante ressaltar que para os fãs mais fiéis, o movimento nunca saiu de moda, então desde lá da década de 70, 80, para esses fãs, o estilo sempre esteve em evidência. Então esse argumento aqui é baseado, na verdade, em relação ao comportamento da indústria musical. Então sim, podemos dizer que Aerials, junto ao System of a Down, tiveram um papel super importante no ressurgimento do heavy metal e marcaram a vida de muitas pessoas, desde as anônimas até as mais famosas. Este é o caso de Kate Flint, vocalista da banda The Prodigy. Para vocês terem uma noção, a música foi tão impactante na vida dele que tocou em seu funeral. Kate era um grande fã assumido do System of a Down, pois as músicas da banda se relacionavam totalmente com sua personalidade intensa, introspectiva e rebelde. Agora, você já se perguntou por que o garotinho do clipe tinha aquela aparência esquisita? Qual era o sentido daquela caracterização? Será que ele era realmente daquele jeito, ou era algum efeito, ou alguma máscara? Se você tá curioso, então continua no vídeo e também já deixa o seu like para apoiar o meu trabalho. E agora fica aí que eu vou esclarecer tudinho sobre esse garotinho. Kyle e Ryan Pepe foram os atores mirins que deram vida ao garoto do clipe de Aerials. Sim, eles eram gêmeos e não tinham aquela aparência esquisita. Para a produção foi usado um efeito especial de computação para deixar o rosto deles daquele jeito. Mas por quê? A canção foi escrita pelos integrantes da própria banda, o vocalista Serj Tankian e o guitarrista Daryl Malakian, que também produziu o clipe. Toda a narrativa, inclusive, reflete muito sobre eles. A aparência diferente do menino simboliza sentimentos de alienação e a forma como eles se sentiam deslocados diante da sociedade. Nesse contexto, então, entendemos o garotinho não como algo físico e bizarro, mas sim como a representação da estranheza. Exatamente como Daryl imaginava que as pessoas o enxergavam, ou ele enxergava as pessoas dessa forma. Claro que toda essa percepção distorcida eram reflexos de traumas vivenciados por ele, seja no âmbito profissional ou pessoal. Uma memória marcante foi quando ele, um garoto de família norte-americana de classe média alta e privilegiada, foi visitar parentes no Iraque durante o regime de Saddam Hussein. O impacto social foi imediato. Ver aquelas pessoas em situações desumanas o fez refletir sobre os grandes contrastes da sociedade. Ele nunca mais se esqueceu disso. Ele passou então a interpretar a vida de forma mais profunda. Ele se questionava como as pessoas podiam viver suas vidas tranquilamente enquanto outras eram assassinadas do outro lado do mundo. Sendo assim, ele não se via mais encaixado. Desde muito cedo já era um garoto deslocado.
pensativo, deprimido, que carregava dores que não eram diretamente suas. E isso é até curioso, porque casa exatamente com alguns trechos da música que, como mencionado, fala sobre alienação e superação de traumas cotidianos. O trecho que diz: "A vida é uma cachoeira, somos uma pessoa no rio e outra após a queda", é bem interessante porque parece falar sobre uma maturidade adquirida após um trauma vivenciado. É quase como se fosse o despertar do Daryl. Antes ele não enxergava a verdadeira face do mundo, mas após a sua passagem pelo Iraque, passou a enxergar. A cachoeira, nesse sentido, pode representar os obstáculos da vida, enquanto que a queda sobre ela representa a superação desses mesmos obstáculos. Às vezes, essa superação nem era sobre ele, mas sim sobre o subconsciente dele querendo acreditar que aquelas pessoas que ele viu no Iraque um dia pudessem ter alguma chance de sair daquela situação. O trecho seguinte, inclusive, parece trazer essa analogia sobre superação também, porque diz que a gente nada no vazio, se perde dentro dele, mas logo se encontra. É realmente uma canção que parece dissecar traumas, mas também que fala dos pós, da busca por esperança. Claro que esse recorte pode ser entendido em vários outros contextos de traumas, inclusive os seus, os meus, não somente os do Daryl. Há também um trecho que fala: "Antenas no céu. Quando você perde a sua mente pequena, você liberta a sua vida." Eu entendo a citação da palavra antena como uma referência à aparência meio alienígena do garotinho, mas também pode não ter nada a ver. Nesse caso, se desprende dessas questões de alienígena. O garoto, ele não é uma representação ao pé da letra de um ET, mas ele era diferente, então podemos entender a sua aparência, diferente, como uma representação de como o Daryl se sentia diante das pessoas. Ele era uma pessoa que questionava o caos no mundo, enquanto as que estavam ao seu redor tapavam o sol com a peneira. "Ai, mas Karine, ele era só um garoto, ele não tinha controle sobre o caos do mundo, o que ele poderia fazer sobre isso?" Essa, de fato, não é a questão, a mensagem não é essa, mas sim sobre se conscientizar. Não é porque a gente não pode fazer nada em relação ao caos no mundo que a gente precise se fingir de cego, sabe? Então a figura do garotinho no clipe não representa algo bizarro, mas sim algo diferente. É como se ele fosse uma metáfora de um pensamento crítico, diferente e evoluído. Agora, em relação à narrativa do clipe, vocês conseguem captar alguma mensagem? Com cenas cinzas e melancólicas, somos apresentados ao garotinho da história. Ele observa o System of a Down tocar no picadeiro de um circo e sua expressão demonstra o desejo de estar no lugar deles. Sabe quando a gente observa a vida do outro e tudo parece tão encantador, tão perfeito, e a gente, de certo modo, deseja aquela vida? Aparentemente, era exatamente assim que o garotinho se sentia. É interessante pontuar que a música também recebeu colaborações de Serj Tankian, então suas percepções de mundo também estão incluídas no enredo do clipe e da música. Lembra que eu mencionei que a interpretação pode ser lida a partir de vários contextos, a partir de nossas percepções pessoais? Então, o desejo de fama do menino pode representar o sentimento dos próprios integrantes do System of a Down, antes de alcançarem o sucesso. Então, antes da fama, eles tinham todo esse desejo, euforia, ambição, ilusão. Inclusive, era super comum bandas de rock abordarem esses dilemas do estrelato. É o caso de Hotel California, do Eagles, que fala sobre o lado sombrio da fama, e também Stranger, do Guns N' Roses. Assim que observa o sucesso da banda no picadeiro, o garoto começa a se imaginar vivendo aquele sucesso. No primeiro momento, ele parece gostar da energia, mas logo percebemos sua expressão mudar, como se percebesse a superficialidade que existe nos bastidores da fama. Drogas, bebidas, festas, sexo, esse era o padrão de vida do astro do rock do passado. Tudo era consumido sem controle e, como bem sabemos, tudo que vem demais faz mal. A mente humana não é projetada para suportar o exagero. Então, de uma forma geral, eu enxergo essa narrativa do clipe como uma crítica aos dois lados da fama, do êxtase à escuridão. Foi a maneira que os integrantes encontraram para expor suas críticas sociais. No contexto deles, como músicos, reconhecer que a fama também possui um lado sombrio equivale ao despertar social que Daryl viveu em relação ao mundo após a sua passagem pelo Iraque. E por fim, um detalhe interessante é o contraste de cores entre o circo e o picadeiro. Enquanto todo o universo é melancólico, dentro do circo, especialmente no picadeiro, as cores são mais vivas e quentes, o que demonstra um espaço como o lugar de conforto do garoto. Podemos entender também que aquele era o lugar que ele almejava como ponto de felicidade. Mas, na cena em que ele aparece deitado sozinho, percebemos que nem mesmo o que ele tanto desejou conseguiu preencher o vazio que ele sentia. E é isso, essa foi a análise da canção Arrows do System of a Down. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Deixem o seu like para apoiar o meu trabalho. Digam nos comentários se vocês já conheciam essa música, se vocês têm outra interpretação, o que vocês acharam. É isso. Beijos e até o próximo vídeo.